O último acerto. Eu não tenho esse dinheiro. Vocês vão se arrepender de cada segundo. Se quiser ela viva, traga o ouro! Quando a justiça falha, resta a fé. Ela sempre foi minha filha também. Eles não estão tão longe. Dois tiros no escuro. Se eu errar, corre. Você parece pior do que eu esperava. Droga. Eu não posso fazer isso sozinho. E às vezes, a fé vem armada. Em uma cidade esquecida pelo progresso, o xerife Henry Walsh vive sob o peso da responsabilidade até que sua filha Clara Walsh é sequestrada por um grupo de pistoleiros cruéis, exigindo um resgate impossível. Sem dinheiro, sem pistas, e com o tempo contra ele, Henry se vê sem saída, mas tudo muda quando o trem do meio-dia traz um fantasma do passado. Samuel Briggs, um atirador lendário, agora foragido e com a justiça no seu encalço. Entre eles há um passado, de cicatrizes e confiança e uma jovem que Samuel criou como se fosse sua. Apesar das diferenças, os dois homens se unem em uma caçada implacável pelo deserto. De um lado, o código da lei. Do outro, a mão firme de um homem que já viveu fora dela. Juntos, eles vão descobrir que algumas dívidas não se pagam com ouro, mas com coragem. O sol havia se escondido horas atrás, mas o calor permanecia como um castigo silencioso, grudado à madeira das casas e à pele dos homens. Em Dry Creek, as noites não traziam alívio, apenas um tipo diferente de inquietação, mais densa, mais escura. As ruas estavam quase desertas, exceto por um ou outro bêbado tombando pelos cantos ou os olhos atentos que espreitavam por trás de cortinas desbotadas. No gabinete do xerife, a luz da lamparina lançava sombras trêmulas nas paredes. Henry Walsh, debruçado sobre a escrivaninha, preenchia o último relatório do dia. Caneta pesada, letras arrastadas. O silêncio era espesso e cada risco no papel parecia ecoar como um trovão entre as paredes da delegacia. Na cela vazia, um rato atravessava preguiçoso de um canto a outro como se soubesse que nada de bom estava por vir. Foi então que o sino da porta balançou. Não com o som metálico de costume, mas com um chocalho seco. Brasco. Henry ergueu os olhos. A porta estava entreaberta, ninguém do outro lado. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Levantou-se devagar, a mão no cabo do revólver.
Ao abrir por completo, encontrou apenas o vento noturno soprando pela rua e um envelope amarelado no chão. Sem nome, sem selo. Apenas as iniciais CW, escritas com carvão. Clara Walsh. A mão de Henry tremeu ao pegar o papel. Dentro, 3 linhas curtas, cada uma mais cruel que a outra. A menina está viva. Quer ela de volta? Traga 100.000 em ouro até o sexto pôr do sol. Sozinho. O xerife ficou imóvel por segundos que pareceram séculos. O coração batia forte, não pela ameaça, mas pela certeza. Ele conhecia o tipo de letra. Conhecia o tom. E, acima de tudo, conhecia a covardia de quem ameaça com palavras porque já feriu com ações. Clara, sua filha, desapareceu há pouco mais de 1 hora. Tinha ido à venda de Miss Langley buscar farinha e não voltará. No começo, pensara em atraso. Depois, em distração. Agora, havia apenas o vazio e o terror. Henry cruzou a rua com a pressa de um homem que já perdeu antes. A cidade dormia, mas a porta da venda ainda rangia. Miss Langley, idosa e míope, quase deixou cair o lampião ao vê-lo entrar abruptamente. Clara esteve aqui. Sua voz era uma mistura de urgência e ameaça. Ela assentiu, apontando para a prateleira. Saiu antes do pôr do sol. 3 homens estavam na calçada. Um deles mexeu com ela. Eu disse para ela não responder. Mas Clara sempre respondia. Tinha o fogo da mãe nos olhos e isso a fazia mais viva. E mais vulnerável. Henry voltou à rua, cada passo pesando mais que o anterior. Foi até o estábulo, procurou por rastros. Achou pegadas, 3 pares. Uma das marcas, profunda e espaçada, de botas pesadas, cavaleiros. Arrastaram alguém. A areia ainda estava revirada. O sangue ferveu em suas veias. De volta à delegacia, trancou-se com o bilhete. Não tinha como pagar 100.000 em ouro. Nem toda Dry Creek valia isso, e, mesmo que houvesse, quem garantiria que trariam Clara de volta viva? Ele sabia o que tinha de fazer e odiava cada segundo da decisão. Atrás de uma tábua solta no chão, retirou uma caixa de madeira. Dentro, além de munições, estava uma carta nunca enviada, um broche com iniciais SB, e uma fotografia antiga, de 3 homens uniformizados, ele, o pai de Clara, e Samuel Boyd. A aliança quebrada. A amizade enterrada sob mentiras. O motivo pelo qual nunca mais havia pisado em El Paso, Samuel estava morto para ele ou deveria estar. Mas talvez o destino tivesse outras ideias. Porque, naquele instante, o relógio da estação soou uma vez, depois 2. Ao bater o meio-dia do dia seguinte, traria um trem e, com ele, fantasmas. Henry encarou o espelho. O rosto que o fitava não era mais o do jovem xerife que mantinha a ordem com palavras firmes e postura reta, era o de um homem que perdera. Mais do que podia admitir, estava prestes a perder tudo. Clara era tudo o que restava. E agora, estava nas mãos de homens que não sabiam o significado da palavra piedade naquela noite. Dry Creek dormiu. Mas Henry não. Ele ficou sentado, com um revólver sobre a mesa, o olhar fixo na porta, esperando que alguém ou algo viesse. Um sinal. Uma pista. Uma chance. E, sem saber, em alguma parte do deserto, Clara chorava em silêncio, amarrada a uma carroça, com os olhos cobertos e o coração disparado. O vento assobiava entre as pedras, e os sequestradores riam. Eles sabiam que o xerife viria, mas não sabiam o que trazia dentro de si. Porque, às vezes, um homem só precisa de um motivo para se tornar lenda. E para Henry, esse motivo tinha nome. E olhos da cor da mãe, Dry Creek amanheceu como sempre. Quieta, seca e envolta numa névoa de poeira fina que parecia nunca se assentar. Mas naquele dia, o silêncio tinha outro peso. Era o tipo de silêncio que vem antes de uma tempestade. Não de chuva, mas de pólvora. As janelas estavam fechadas, os saloons, vazios. Até os cães vadios, que costumavam vagar sem rumo, haviam desaparecido como se pressentissem o que estava por vir. O xerife Henry Walsh atravessava a rua principal com passos calculados. Não vestia mais o casaco leve do dia anterior. Trazia, agora, o colete grosso, a camisa escura e o cinturão de couro com 2 pistolas bem presas aos flancos. No olhar,
Havia algo que não se via desde os tempos da guerra, um foco frio, inabalável. A cidade observava pelas frestas, mas ninguém ousava abordá-lo. Todos sabiam. A filha do xerife fora levada. E em Dry Creek, até os bandidos sabiam que não se tocava em sangue de Henry Walsh. No centro da cidade, o saloon de Eli Sturgis era o único que ainda mantinha portas abertas, rangendo ao vento como um velho que não sabia a hora de morrer. Lá dentro, o ar estava espesso com cheiro de uísque barato e suor mal resolvido. Meia dúzia de homens jogava cartas ou fingia fazê-lo, mas os olhos estavam todos fixos no mesmo ponto, a porta. Henry entrou sem dizer uma palavra. Seu olhar passou de rosto em rosto como uma lâmina. Parou diante de um sujeito alto, magro, com um lenço vermelho no pescoço e dedos nervosos demais para um jogador experiente. Você estava na esquina da venda ontem ao entardecer. A voz de Henry era baixa, mas firme como prego em madeira seca. O homem hesitou. Tentou sorrir. Fracassou. Ouvi a menina. Ela passou. Tava tudo bem. Juro por Deus. Henry se aproximou, o rosto a centímetros do outro. Não fale de Deus se você não estava rezando quando ela foi levada. O silêncio caiu como pedra. Os outros jogadores se afastaram ligeiramente, cientes de que o homem à frente do xerife tinha poucos segundos para decidir entre a verdade e a do R.3 forasteiros, xerife. Montados. Tão rápidos, um deles. Ele falava com sotaque, do norte. Disse algo sobre entregar no desfiladeiro. Henry recuou um passo. A informação era vaga, mas suficiente para acender uma fagulha. O desfiladeiro do norte era caminho para Black Hollow, uma antiga trilha de contrabandistas desativada. Há anos, um lugar onde a lei não chegava porque ninguém queria chegar. Ao sair do saloon, Henry sentiu o sol começar a esquentar as pedras da rua. O tempo estava correndo. O sexto pôr do sol chegaria logo e, com ele, talvez a morte de sua filha. Mas algo mais lhe queimava por dentro. O trem do Meiodia. Ainda havia tempo. E, talvez, esperança. No topo da colina, junto à estação, a locomotiva surgiu como um animal antigo. Soltava vapor e apitava como se gritasse para os mortos acordarem. Não havia muitos passageiros. Quase ninguém descia em Dry Creek. Mas, naquela tarde, quando a porta do vagão se abriu, um par de botas gastas pisou o solo como se reclamasse território. Samuel Briggs tinha os cabelos mais grisalhos, a barba por fazer, e o olhar de quem já viu o inferno e não se impressionou. Carregava um casaco surrado, um rifle nas costas, e uma cicatriz visível que cortava sua têmpora direita até a mandíbula. Nenhuma palavra foi dita, mas o silêncio entre ele e Henry dizia tudo. O xerife não move um músculo. Samuel tampouco. Foi então que a estação inteira pareceu suspender a respiração. Ela foi levada, disse Henry. Enfim, Samuel não perguntou quem. Nem por quê, apenas assentiu. Eles estão cavando a cova dela. E você sabe disso. E por que eu viria, se não fosse para impedir? O velho trem soltou um apito e voltou a se mover, deixando atrás de si a poeira e o reencontro de dois homens partidos por dentro. Juntos, caminharam até a delegacia. Lá dentro, Henry mostrou o bilhete. Samuel o leu em silêncio. Depois, sentou-se, como se cada palavra escrita ali carregasse um peso que ele já conhecia bem demais. Eles querem ouro. Mas o ouro é só desculpa. Quem pega a filha de um xerife quer guerra. Henry respirou fundo. E o que você quer? Samuel ergueu os olhos. Não havia raiva neles. Havia lembrança. Ela me chamava de pai quando era pequena. Isso não se esquece. O relógio marcava quase 1 da tarde. Eles tinham pouco tempo. E o deserto à frente. Mas antes de partirem, algo mais se revelou. No fundo da cela desativada, Henry encontrou uma marca riscada na madeira da parede. 3 letras. J.C.H.J.U.N.A.S. Coular Greaves. Um pistoleiro que Henry mandara para a forca, mas cuja morte fora misteriosamente cancelada por falta de provas. Argreaves era conhecido por 2 coisas: ódio por autoridades e gosto por vingança pessoal. Samuel reconheceu o nome e empalideceu. Se é ele quem está por trás disso,
Então essa história é mais antiga do que a cidade e Henry se levantou, pegando seu iPhone. Então vamos reabrir os arquivos. O sangue manchava o chão da praça, como tinta fresca, escorrendo dos ombros do cavaleiro ferido que tombara diante da delegacia. O laço de cabelo preso entre seus dedos azul, desbotado, era mais que uma pista. Era uma mensagem. Henry ajoelhou ao lado do homem, um vaqueiro local chamado Elijah Thornley, que fora visto pela última vez 2 semanas antes, rumando para o norte com gado magro e dívidas no bolso. Agora, ele sangrava por múltiplos cortes e carregava nos olhos o mesmo terror que Henry tentava esconder no peito. Eles estão no velho rancho de Reedfield, sussurrou Elijah, cuspindo sangue. Tem Clara. Mas não por muito tempo. O chefe. Ele quer que você sofra. Samuel Briggs permaneceu encostado à parede da delegacia, observando em silêncio. Não havia piedade em seu rosto, apenas cálculo. Cada detalhe era absorvido, cada gota de sangue, cada palavra dita. Ele conhecia bem aquele tipo de jogo. Era o tipo em que o tempo não só corria, mas também matava. Henry apertou o laço nas mãos. Reconhecia cada fio. Clara usava desde os 9 anos. Era o último presente de sua falecida esposa, costurado, a mão com linhas de esperança e promessas de um futuro que agora parecia dissolver-se como poeira ao vento. Vamos até Reedfield, disse ele, já se erguendo. Não, Samuel respondeu com calma. Reedfield é a armadilha. Eles deixaram esse homem vir até aqui por um motivo. Querem nos tirar do rastro real. Ganhar tempo. Henry se virou, os olhos inflamados, de dor e urgência. E se não for? E se ela estiver lá? Samuel deu um passo adiante, o olhar firme como pedra. E se for o contrário? E se eles souberem que você virá correndo? Você pensa como pai. Eles pensam como caçadores. E você? É a presa. As palavras bateram como um soco no estômago de Henry. Porque eram verdadeiras. E porque ele odiava saber que precisava do homem diante dele para salvar sua filha. O corpo de Elijah foi levado para o estábulo, improvisado como necrotério. O padre local já fora chamado. Mas o tempo corria mais rápido que a fé. Ao entardecer, os 2 homens selaram os cavalos. Samuel carregava um rifle Winchester de repetição, relíquia de batalhas passadas. Henry, seu revólver clássico, o mesmo que usara em El Paso e cuja ferrugem no tambor ainda carregava o cheiro de pólvora daquele dia. Enquanto atravessavam os limites da cidade, o trem do Mayode ainda estava estacionado na linha, soltando vapor. Não partira, pois o condutor aguardava uma autorização que jamais chegaria. Era o tipo de trem esquecido pelo tempo. Vagões gastos, bancos rangentes, pintura descascada. Mas ali, naquele momento, ele parecia mais um símbolo do passado do que um meio de transporte. Foi então que Samuel parou. Vou mostrar algo, disse, desviando para um dos vagões vazios. Lá dentro, escondida sob um banco de madeira, havia uma bolsa de couro reforçado. Dentro, munições, mapa da região e um pequeno diário de capa preta, marcado pelas iniciais J.C.H. Peguei, isso em Laredo. Estavam vendendo como item de colecionador. Mas sei reconhecer o cheiro de vingança quando o sinto. O diário era de Jonas Courar Greaves, o homem agora apontado como líder dos sequestradores. As anotações eram breves, mas perturbadoras. Nomes riscados, datas de mortes, referências a cidades do oeste. Nas últimas páginas, uma lista, Henry Walsh, Samuel Briggs. Se ele a erre a ponto, ele quer encerrar a história que começamos, disse Samuel, folheando lentamente. E não se importa com o preço. Henry fechou o diário com força. Não precisava de mais motivos. Já carregava todos eles no coração. À noite, acamparam sob um afloramento rochoso, a 20 milhas de Dry Creek. A fogueira era baixa, só o suficiente para espantar os coiotes e aquecer os ossos cansados. O deserto falava em sussurros, assobios do vento, estalos da madeira, farfalhar de arbustos secos. Mas naquela noite, até a natureza parecia hesitar. Henry olhava o fogo. Samuel, o horizonte. Você a criou. Quando eu não estava, disse Henry, rompendo o silêncio. Samuel não respondeu de imediato. Depois, com a voz baixa, respondeu. Ela precisava de alguém.
Eu estava lá. Você não. Eu tentei. Não tentou o suficiente. As palavras ficaram suspensas. Não havia raiva nelas. Apenas verdade. E o peso de anos mal explicados. Samuel se levantou, foi até a beira do penhasco. Lá de cima, o deserto parecia um mar congelado, coberto por um lençol de cinzas. Eu vi o que ela se tornou. Forte, teimosa, como a mãe. Mas também frágil. Tem o seu coração, Henry. E isso pode salvá-la ou destruí-la. Henry permaneceu, calado. Não havia respostas ali. Só ecos, na madrugada, enquanto dormiam. Um ruído quebrou o silêncio. Um galope distante. Samuel acordou primeiro. Pusou o rifle. Henry fez o mesmo. No horizonte, uma silhueta solitária se aproximava. Um cavalo, e sobre ele, um corpo amarrado. Quando se aproximou, perceberam. Era um dos sequestradores, morto, arrastado até ali com uma faca cravada no peito. No pescoço, um bilhete preso por arame. Se continuarem, ela morre. Vocês não conhecem o deserto. Eu o tornei minha casa, Jonas. Samuel retirou o bilhete com calma. Ele sabe que estamos vindo, mas errou em uma coisa. Henry o olhou, confuso. O quê? Não estamos indo. Já estamos aqui. O sol mal começava a nascer, quando Samuel percebeu o vulto entre as pedras. Não era um animal, e era humano. Pequeno, ágil, atento. Seus olhos negros espreitavam por trás dos cactos, e a mão firme segurava um pingente de prata, que refletia a luz da aurora como uma isca brilhante. Era o mesmo que Clara usava no pescoço desde os 8 anos, presente de aniversário e amuleto de proteção. Samuel não chamou por Henry. Apenas levantou, pegou o rifle e caminhou sem pressa na direção das pedras. O garoto o viu e, por um instante, pensou em correr. Mas havia algo no jeito daquele homem firme, mas não ameaçador, que o manteve no lugar. Quando Henry se aproximou, já com o revólver na cintura, o garoto ergueu o pingente com cuidado. Ela ainda está viva, disse, em um inglês rudimentar. Mas claro. Samuel e Henry trocaram um olhar rápido. O garoto, provavelmente um apache ou filho de imigrantes mexicanos, não tinha mais de 12 anos. Estava sozinho, mas sua confiança indicava que conhecia bem a terra onde pisava. Quem é você? Perguntou Henry. Me chamam de Pássaro de Pedra, respondeu ele. Vi quando a levaram. 3 homens. Fizeram acampamento perto da garganta de Black Hollow. Uma mulher estava com eles. Ela dava ordens. Henry franziu o CINH. Uma mulher? Samuel assentiu devagar. Ele não mentiria. Crianças do deserto aprendem cedo que mentira custa caro. O garoto pusou uma pequena tira de couro de dentro da túnica. Nela, marcado com tinta vermelha, estava o símbolo de uma víbora em círculo, cauda na boca, olhos de fogo. Samuel empalideceu. É o símbolo da Ordem do Ouro Morto. Henry pareceu não reconhecer de imediato. Era uma irmandade. Meio culto, meio bando de ex-confederados. Sobreviventes da derrota, mercenários da guerra, perdidos sem causa. Hargreaves era parte deles. Mas nunca imaginei que tivessem sobrevivido. Samuel respirou fundo, como quem revira o passado a contragosto. A mulher, provavelmente a Ruth Cassidy, essa enfermeira de campanha. Inteligente, cruel, silenciosa. Ela e Hargreaves tinham uma história. E um filho que morreu. Numa emboscada em El Paso. Henry gelou. O passado finalmente mordia de volta. A fogueira se apagava, enquanto desmontavam o acampamento. O garoto, agora em segurança entre os 2 homens, mostrava no mapa os pontos por onde os sequestradores haviam passado. Samuel traçou a rota com cuidado, reconhecendo marcas do passado. O antigo campo de mineração, a ponte quebrada sobre o vale seco, a caverna onde se escondiam desertores. Eles não querem apenas o ouro, Henry. Eles querem que você sofra, e me envolvam nisso. Isso aqui é mais do que um sequestro. Henry assentiu, tenso. É uma vingança. Na trilha rumo ao leste, o terreno tornava-se mais árido. Rochas cinzentas se erguiam como monumentos esquecidos e a areia ganhava um tom vermelho escuro. Ali, o deserto tinha outra respiração. O vento assobiava em línguas antigas. O silêncio parecia observar. E os ecos do passado vinham mais altos.
Samuel, cavalgando um pouco à frente, parou junto a uma árvore morta. Em seu tronco, havia uma cicatriz antiga. Não de machado, mas de bala. 3 marcas, precisamente enfileiradas. Foi aqui, disse ele. A emboscada de El Paso começou aqui. Henry desceu do cavalo em silêncio. Ele sabia onde estavam. A lembrança veio como um soco. Gritos, fumaça, sangue. 3 companheiros mortos. Samuel, baleado, gritando por cobertura. E ele, Henry, correndo. Não por medo, mas por Clara. Ela estava doente naquela época, e ele optou por voltar, deixando Samuel para morrer. Você me abandonou, disse Samuel, sem emoção, e ainda assim, eu criei sua filha. Eu escolhi salvá-la. Não me arrependo. Mas não foi só isso, foi. O silêncio caiu entre eles como uma sentença. Não, admitiu Henry. Fui covarde. Não suportei perder mais ninguém. Já tinha perdido você antes, Sam. Você já estava se apagando. Já não era o mesmo. Samuel assentiu. Era verdade. A guerra o transformara. O país, as traições, as mortes. Tudo o que restava nele era casca e pólvora. Ela me deu uma razão para não puxar o gatilho uma última vez, disse, quase num sussurro. Henry olhou para o horizonte. O sol subia rápido. E com ele, a urgência. Você acha que ela ainda acredita em nós? Samuel montou novamente o cavalo. Fitou o sul com olhos de aço. Ela vai acreditar, se a gente chegar a tempo. Horas depois, avistaram uma casa solitária, parcialmente queimada, às margens do antigo riacho seco de Dustline. Pássaro de Pedra indicou com o dedo. Ali, os sequestradores haviam parado 2 dias atrás. Dentro da casa, tudo estava revirado. Mas no porão, um cheiro conhecido atingiu os 2 homens. Óleo queimado. Era o tipo usado em armas pesadas. No canto, uma caixa semiaberta continha dinamite. Outro sinal. Eles estavam preparando algo grande. Não era apenas esconderijo. Era a base. Samuel examinou uma tábua solta no chão. Abaixo dela, escondida em um pequeno alçapão, havia uma folha de jornal dobrada. Data: 14 de março, El Paso. Manchete: soldado confederado morre em ataque mal explicado. Xerife abandona posição. Samuel passou o papel a Henry. Eles estão reescrevendo a história. Querem que o mundo saiba que você fugiu. E agora? Vão usar Clara como manchete final. Henry enrugou a testa, fechando o punho. Então, vamos escrever o último capítulo nós mesmos. Ao cair da noite, acamparam em silêncio. Pássaro de Pedra já dormia, enrolado em uma manta de lã. Os cavalos estavam amarrados. As armas, limpas. Mas os corações. Esses ainda sangravam. Samuel, olhando o céu estrelado, falou sem virar. Se eu morrer antes de você, diga a ela que nunca fui embora. Só fiquei no deserto. Henry respondeu depois de um tempo. E se eu morrer primeiro? Então, eu trago ela de volta. Nem que o inferno inteiro tente me impedir. O deserto amanheceu como uma ferida exposta ao céu cru, silencioso e impiedoso. Não havia sombra, nem frescor, apenas a luz intensa do sol cuspindo calor sobre cada grão de areia, e a vastidão cortada por pedras e memórias. A trilha para Black Hollow deixava para trás os traços de civilização e entrava no território onde nenhum mapa ousava ser. Preciso. Samuel Briggs cavalgava à frente, os olhos varrendo o horizonte com a experiência de quem conhece emboscadas antes mesmo de serem armadas. Henry vinha logo atrás, mais pesado, mas igualmente atento. Entre eles, Pássaro de Pedra mantinha o silêncio dos que sabem que qualquer som pode significar morte. À distância, os morros de granito tomavam formas grotescas, rostos esculpidos pela erosão, bocas abertas como se gritassem segredos de 1000 anos. Mas foi num desses rostos de pedra que Samuel viu algo que o fez parar bruscamente. Ali, apontou com o queixo. Na encosta, discretamente entre arbustos secos, havia uma bandeira vermelha presa a uma lança de madeira. Ela balançava suavemente ao vento, mas a mensagem era clara. Território marcado. Desceram das montarias e subiram, a pé, com os rifles em punho.
Quando chegaram à base da lança, encontraram uma caveira humana semi-enterrada ao lado de um par de esporas quebradas. Henry se abaixou, examinando com cuidado. Gravado no metal corroído de um dos esporas, havia uma inscrição: F.J. Frank James. Murmurou. Caçador de recompensas. Sumiu ano passado perseguindo Jonas Cole Hargreaves. Samuel olhou. O céu. O relógio do deserto andava em círculos. E cada pista era uma armadilha. Pássaro de Pedra indicou uma trilha estreita ao sul. Não havia marcas de cavalos, mas as pedras estavam arranhadas como se algo pesado, arrastado, tivesse passado por ali. Eles levaram caixas para lá. Disse. Vi com meus olhos. 2 carroças cobertas. Tambores de ferro. Explosivos. Concluiu Samuel. Eles vão detonar algo. Mas o quê? Questionou Henry. Samuel estreitou os olhos. Estavam próximos demais de Black Hollow. Aquela trilha levava direto à garganta do desfiladeiro, estreita, funda e ideal para emboscadas, mas também para armadilhas maiores. Estão preparando uma armadilha em cadeia. Se formos direto, não saímos vivos. Henry bufou, irritado com a demora imposta pela prudência. Cada minuto longe de Clara era uma faca girando em seu peito. Não temos tempo para rodeios. Nem ela terá, se formos burros. Rebateu Samuel, com dureza. O velho instinto militar o salvava mais uma vez. Em vez de seguir a trilha, contornaram pelos rochedos, mantendo distância e altura. A escalada foi lenta, perigosa, mas revelou que a trilha escondia lá embaixo, camufladas entre os arbustos, estavam 3 carroças cobertas com lonas. E, ao redor delas, pelo menos 6 homens armados, 2 com rifles de mira longa. E ao centro, em pé, conversando com outro homem de chapéu escuro, estava Ruth Cassidy. Samuel a reconheceu instantaneamente. A postura ereta, o cabelo preso num coque apertado, os olhos frios que analisavam tudo ao redor. Ela não sorria, nunca sorriu, e ali, parecia comandar o inferno com a mesma calma de uma professora dando aula. Henry olhava com incredulidade. Essa mulher era enfermeira? Era. Depois virou algo que nem o diabo quis levar. Enquanto observavam, viram um dos homens carregar uma pequena caixa de madeira trancada com correntes. Ao bater a tampa, o som metálico denunciou o CONT e do ponto. Isso não é dinamite comum, disse Samuel. É pólvora negra. De mina, o tipo que destrói túneis inteiros com uma única explosão. Henry arregalou os olhos. Eles vão explodir Black Hollow. Samuel assentiu. Querem fingir que todos morreram, inclusive Clara. Vão nos atrair, explodir tudo e depois sumir com ela. Ninguém busca o que acha estar enterrado sob escombros. Pássaro de Pedra pusou a manga de SAMU e ele a outra entrada. Caminho antigo. Usado por coiotes e fugitivos. Por baixo. Quanto tempo leva? 2 horas. Henry olhou para o céu. Estavam no 3º dia. Restavam apenas 3 antes do prazo final, e não sabiam ao certo quando Ruth ou Jonas detonariam tudo. Mas não havia escolha. A trilha subterrânea era estreita, abafada, e fedia a urina de animal e terra molhada. Rastejaram por túneis de pedra por quase 1 hora até saírem em uma clareira escondida, poucos metros acima da base do desfiladeiro. Ali, viram algo que nenhum deles esperava. Clara. Sentada, amarrada, mas viva. Os cabelos desgrenhados, o rosto sujo, mas o olhar intacto. Ela olhava fixamente para o chão, como se mentalizasse uma oração ou memorizasse algo importante. Ao lado dela, um homem alto, robusto, de costas. Jonas Cole Hargreaves. Samuel suspirou. Ele está diferente. Mas ainda carrega a mesma raiva. Você o reconhece assim de costas? Sim. Pelas cicatrizes. Eu que as dei. Henry teve que segurar o próprio impulso de gritar o nome da filha. A visão de Clara, tão perto e tão fora de alcance, o consumia como brasa no peito. Samuel pousou a mão em seu ombro. Não é a hora, mas está perto. Henry assentiu. Pela primeira vez em anos, o peso entre eles se dividia. Não era mais um fardo individual. Era um pacto. Antes de se afastarem da fenda,
viram Ruth entregar um papel a um mensageiro. Ele montou o cavalo e seguiu em disparada para o leste. Devemos interceptá-lo, sugeriu Henry. Não, devemos seguir o papel. Naquela noite, acamparam em silêncio absoluto, os sons do deserto pareciam mais altos que nunca. Pássaro de Pedra dormia ao lado de uma pedra grande, envolto na manta. Henry afiava a lâmina de sua faca. Samuel observava o fogo apagar lentamente. Vamos entrar no inferno, disse Samuel, quase como oração. Henry respondeu com os olhos fixos na lâmina. E vamos sair de lá com ela. O deserto mudava de tom com o avanço do dia, como se o próprio inferno fosse pintado aos poucos sobre a paisagem. Ao meio-dia, não havia mais sombra, apenas luz violenta e calor opressivo. Era o tipo de calor que não apenas queimava a pele, mas começava a corroer a lucidez. A areia tremeluzia, os rochedos exalavam vapor, e os ossos enterrados nas trilhas pareciam prestes a acordar de um sono milenar. Henry, Samuel e Pássaro de Pedra estavam próximos ao ponto sem retorno. A bandeira preta hasteada no alto do monte. O relógio sem ponteiros era um símbolo que só um grupo conheceria. A célula final da Ordem do Ouro Morto. Significava que o plano estava em curso, que o tempo não seria mais contado em dias ou horas, mas em explosões e sangue. A trilha seguia por uma garganta estreita, com paredes de pedra em ambos os lados, formando uma espécie de corredor natural que levava até a entrada oculta de Black Hollow. O garoto, com os sentidos aguçados, como os de um animal selvagem, guiava o grupo por caminhos quase invisíveis, desviando de armadilhas camufladas e pedras soltas. Samuel seguia em silêncio, mas sua mente estava em guerra. A cada passo, recordava o som das balas em El Paso, os gritos dos homens morrendo sob fogo cruzado, o abandono. Agora, marchava com o mesmo homem que o deixara para trás, não por perdão, mas por necessidade. Sabia que aquela aliança tinha prazo. E o prazo acabava quando Clara estivesse a salvo. Ou morta. Henry também carregava um tumulto interno. A imagem de Clara, amarrada e com o olhar perdido, voltava em sua mente como um tambor incessante. A dor era física. Uma pressão no peito, um nó na garganta. Mas não havia espaço para fraqueza. Não agora. Foi então que o céu mudou. O calor, que antes era apenas insuportável, tornou-se opressor. Uma onda de ar quente, vinda do sul, levantou a areia como um véu em fúria. O céu, antes límpido, começou a ganhar manchas marrons e alaranjadas. O vento assobiou e, em minutos, a tempestade de areia se formou como uma muralha viva, avançando com a força de um animal descontrolado. Samuel olhou o horizonte com olhos TRINADOS. Tempestade do verão. A maior maldição do deserto. Henry apertou os olhos, tentando ver através da areia que já começava a cortar a pele. Vamos nos abrigar. Atrás daquela formação seguiram cambaleando até uma reentrância nas pedras, onde o vento era menos feroz. Mas mesmo ali, a areia entrava pelos olhos, narinas, bocas. O mundo inteiro parecia transformado em pó e grita o Pássaro de Pedra. Se encolheu atrás de uma rocha. Henry amarrou um pano sobre o rosto. Samuel, já acostumado com o inferno, apenas encostou-se ao granito, os olhos entreabertos, aceitando a dor como parte da trilha. Durante quase uma hora, o mundo deixou de existir. Tudo virou um borrão de grãos e sopros violentos. E então, no meio da tempestade, vozes. Primeiro distantes. Depois, mais próximas. Eram 3. Homens armados, gritando entre si, tentando se localizar na areia. Estavam perdidos e isso os tornava perigosos. Um deles carregava algo nas costas. Um saco pesado. Henry apertou o revólver. Samuel fez um gesto. 3 dedos. Depois um sinal de ataque cruzado. Era como nos velhos tempos. A coordenação voltava, mesmo sem confiança. O instinto fazia o que a razão hesitava em permitir. Quando os homens passaram pela reentrância, a emboscada foi rápida. Samuel disparou primeiro. Um tiro limpo no gilho do que vinha à frente. O homem gritou, caiu. Henry acertou o ombro do segundo, antes que ele puxasse a arma. O terceiro tentou correr, mas foi alcançado por uma rasteira seca de Pássaro de Pedra, que o derrubou como um cervo abatido. A tempestade rugia ao redor, mas dentro daquele pequeno abrigo de pedras,
Havia apenas dor e interrogatório. O homem ferido no ombro falava espanhol com sotaque texano. Tremia, sangrava, mas tinha olhos de quem entendia o jogo. Ela vai morrer, disse, cuspindo areia. Jonas quer isso. Ela é o fim da linhagem Walsh. Henry se ajoelhou, encostando o cano do revólver na testa do homem. Onde estão os detonadores? O homem riu. Tinha sangue nos DNTs. Já estão armados. Vocês chegaram tarde demais. Antes que pudesse dizer mais, uma pedra atirada com força por Pássaro, de Pedro, o calou para sempre. Samuel pegou o saco que carregava. Dentro, havia roupas femininas, sujas e rasgadas. Entre elas, uma pequena boneca de pano, o brinquedo preferido de Clara, costurado por Henry anos atrás. Foi mais do que ele podia aguentar e Henry se afastou, os olhos marejados. Caiu de joelhos sobre a areia, socando o chão com raiva contida. Eles estão matando ela. Pedaço por pedaço. Samuel, com a boneca nas mãos, respondeu com a voz firme. Não. Isso é teatro. Estão encenando a morte dela para nos quebrar. E se não for, então acabamos com todos eles. Um por um. Ao final da tempestade, o céu limpou como se nada tivesse acontecido. Mas o cenário era outro. Os corpos foram enterrados em covas rasas. O saco queimado. E o caminho, agora, era direto para Black Hollow. O Pássaro, de Pedros guiou até uma fenda estreita entre duas rochas. A entrada do velho túnel. Por ali, chegariam ao coração da toca inimiga sem serem vistos. Antes de entrar, Henry tocou o ombro do garoto. Você fez mais do que muitos homens. O garoto assentiu, sem sorrir. Clara é forte. Vai resistir. Mas eles têm uma nova prisioneira. Uma mulher. Chegou ontem. Samuel e Henry se entreolharam. Quem? Perguntou o XRF. Não sei o nome. Mas ela chorava. E dizia que conhecia você. Henry sentiu o mundo girar. A única mulher que conhecia o suficiente para dizer isso. Estava morta há anos. Ou não. O túnel que serpenteava por baixo das rochas era úmido, estreito e escuro como sepultura. A luz das lamparinas tremulava contra as paredes de pedra, projetando sombras distorcidas que pareciam se mover por vontade própria. Henry caminhava, à frente, os olhos fixos nas marcas no chão. Passos recentes, manchas de sangue ainda esculturas, arranhões em pedra. Samuel vinha logo atrás, atento, rifle em punho. Pássaro, de Pedra mantinha-se próximo, protegendo a retaguarda com olhos atentos como o de uma coruja noturna. A marca na parede, IW. Era uma lâmina invisível atravessada no peito de Henry. Elizabeth Walsh. Sua esposa. Morta havia 9 anos, segundo o atestado oficial. Uma emboscada durante uma viagem a Silver Bands. Um corpo carbonizado, impossível de reconhecer, mas identificado pelos pertences e pela aliança fundida. E, no entanto, ali estavam aquelas iniciais, riscadas com carvão, frescas, e desenhadas da mesma maneira que Elizabeth fazia desde os tempos de mocidade, quando rabiscava na madeira do antigo celeiro. Samuel notou a mudança na respiração de Henry. O olhar perdido, a mão trêmula que segurava a lamparina. Tocou seu ombro com firmeza. Não deixe fantasmas distraírem você. Jonas é mestre em manipular o passado. Henry apenas assentiu. Mas o fogo no seu olhar dizia que, real ou não, agora ele tinha mais um motivo para atravessar o inferno. O túnel terminou em uma abertura coberta por arbustos. Do lado de fora, a luz do fim de tarde revelava uma visão que parecia saída de um pesadelo. O que restava da antiga vila de Dustrange? Era uma vila mineradora abandonada, havia mais de uma década. As estruturas de madeira, que antes serviram de alojamentos, estavam queimadas. As paredes chamuscadas, os telhados em ruínas. Tudo exalava o cheiro acre de fumaça antiga misturado ao de carne queimada, como se o próprio lugar guardasse em seu solo a lembrança de algum massacre esquecido. Samuel caminhou devagar até o centro da vila. No chão, entre as cinzas, havia ossadas humanas, pequenos montes, alguns marcados com cruzes improvisadas, outros expostos ao sol como avisos. Isso foi recente, disse, examinando uma tíbia que ainda conservava tecido seco.
talvez 3, 4 dias. Henry apertou os punhos. Eles queimaram isso para esconder algo. Pássaro de Pedra se afastou por um instante, depois voltou chamando com um assobio seco. Encontrara algo entre os destroços de uma cabana caída. Era uma corrente de prata, com um medalhão rachado e dentro dele, a foto de Clara ainda criança. Henry caiu de joelhos. A dor o atingiu como um coice. O objeto era íntimo demais para ser coincidência. Clara o carregava desde os 5 anos. E agora estava ali, jogado, entre cinzas e ossos. Samuel pegou o medalhão com cuidado. Estava sujo, mas intacto o suficiente para confirmar sua origem. No verso, ainda era possível ler a inscrição. Para que o sol nunca te esqueça. Ela esteve aqui. Mur. Ainda está. Disse Henry, levantando-se com o fogo reacendido nos olhos. Enquanto vasculhavam os escombros, encontraram mais pistas. Um pedaço de vestido azul, o mesmo tecido que Henry reconhecia das roupas de Clara. Uma caneca com o símbolo da ordem gravado no fundo, e, em um caderno chamuscado, rabiscos estranhos, que pareciam coordenadas e cálculos. Samuel folheou com cuidado as páginas sobreviventes. Estavam preparando algo grande, uma movimentação. Como se isso aqui fosse apenas um ponto de passagem, ou um lugar de limpeza. Completou HNRY. Para apagar os rastros. No canto de uma das casas, viram algo que gelou até os ossos. Um corpo pendurado de cabeça para baixo, com o rosto coberto por um saco de estopa. No peito, preso por um punhal cravado entre as costelas, um bilhete. Esta vila pertence agora à memória. Continuem, e se tornarão parte dela. O bilhete era assinado com as mesmas letras do diário encontrado no trem. J.C. H. Jonas Cole Hargreaves. Samuel arrancou o punhal com força e jogou o papel ao fogo. Estamos chegando perto. Jonas está nervoso. Isso aqui é desespero maquiado de confiança. Henry se aproximou do corpo. Retirou o saco do rosto e recuou ao reconhecer o HUMM. É o reverendo Thomas, da igreja de Dwakewick. Samuel cerrou os punhos. Conhecia o velho pastor. Ele havia sido o único a confortar Clara quando Elizabeth desapareceu. Era também quem conhecia as histórias mais obscuras da família Walsh, inclusive as que nunca foram ditas em público. Jonas está matando laços, apagando qualquer um que possa dar suporte emocional. Henry assentiu, a raiva em seu peito. Agora se tornava algo mais denso, uma fúria fria, estratégica. Na borda da vila, Pássaro de Pedra encontrou uma nova trilha. Pegadas recentes. 3 cavalos. E uma carroça pesada. As marcas indicavam que partiram há poucas horas. Seguiram, sem hesitar. Mas antes, Henry pegou uma cruz caída da igreja queimada, colocou-a de pé sobre o chão de terra e fincou ao lado o punhal de Jonas. Era um sinal. Ele vai saber que passamos por aqui. É isso que queremos. Respondeu Samuel. À medida que avançavam, o terreno começava a mudar. O solo ficava mais pedregoso, e o caminho passava por entre 2 montanhas estreitas, um corredor perfeito para emboscadas. Mas o que encontraram foi algo ainda mais estranho. No meio da trilha, um cavalo amarrado a uma árvore e preso à sela, um casaco feminino, bordado com o mesmo padrão que Elizabeth usava. Samuel sacou a arma. Henry ficou imóvel, a mente dividida entre esperança e terror. Foi então que ouviram o estalo seco de uma espingarda. Abaixem. O disparo veio da lateral do desfiladeiro. A bala atingiu uma pedra a poucos centímetros de Henry. Samuel revidou, disparando 3 vezes em sequência, enquanto o Pássaro de Pedra rolava para a cobertura. Mais 2 tiros vieram. Depois, silêncio. Subiram com cautela até o ponto do disparo e encontraram uma mulher caída, ferida. Cabelo escuro, rosto marcado, olhos cheios de medo e dor. Elizabeth. Henry mal conseguiu pronunciar. Ela ergueu os olhos e sussurrou, antes de desmaiar. Eles têm, Clara, e vão fazer parecer que vocês a mataram. O corpo de Elizabeth jazia imóvel, entre as pedras, envolto em poeira e sangue seco. Henry caiu de joelhos ao seu lado, o coração trovejando no peito, a mente em colapso entre passado e presente.
Ele tocou o rosto dela com os dedos hesitantes e suaves, como há anos não ousava ser, e sentiu a pele quente, viva, real. Não era um fantasma. Era ela. Samuel manteve-se de pé, o rifle em mãos, os olhos varrendo o desfiladeiro, em busca de novos inimigos. A explosão distante ainda ecoava pelas pedras como um lembrete do tempo que se esvaía. Mas naquele instante, entre todos os perigos, era o silêncio entre Henry e Elizabeth que mais pesava. Pássaro de Pedra se aproximou com um cantil. Samuel o pegou e derramou um pouco de água nos lábios da mulher. Ela tossiu, fraca, e os olhos se abriram com dificuldade. Quando viu Henry, chorou sem som. Apenas lágrimas escorrendo por um rosto cansado demais para suportar mais dor. Você está viva, disse ele, num sussurro de incredulidade. Não por muito tempo, se ficarmos aqui, murmurou Samuel, sem tirar os olhos da trilha. Elizabeth tentou se levantar, mas gemeu de dor. Estava ferida no abdômen, um corte profundo, provavelmente de faca. Henry retirou sua própria camisa e improvisou uma bandagem. As mãos tremiam não pela situação, mas pelo contato com alguém que amara mais do que ousava lembrar. Como? Ele começou, mas ela o interrompeu com um olhar. Depois, agora, vocês precisam saber o que Jonas está fazendo. A voz era fraca, mas carregada de urgência e a ponto, e eles querem matar Clara. Mas não com uma bala. Querem fazer o mundo ver como vocês falharam. Vão encenar tudo, vão filmar a execução, fingir que ela foi morta. Por vocês. Samuel se aproximou. Você viu isso? Ela assentiu. Estão com câmeras, figurantes. Até réplicas de vocês dois. Uma encenação completa. Jonas quer destruir mais do que a vida de Clara. Quer apagar os nomes de vocês da história. Henry sentiu o estômago virar. A ideia era insana, mas fazia sentido. Jonas sempre fora mais do que um assassino. Era um arquiteto do caos, um manipulador. Ele não queria apenas vingança. Queria controle narrativo. Queria escrever o fim da história como se fosse autor e juiz. Por que te deixaram viva? Perguntou Samuel, desconfiado. Elizabeth hesitou. Olhou para Henry. Depois para o chão. Porque eu ajudei a construir o plano. O silêncio caiu como pedra. O quê? Henry quase não conseguiu dizer. Foi por Clara. Ele me encontrou em Silver Banks. Me ofereceu uma chance de sobreviver. Disse que você me abandonaria, como fez com Samuel. E o ... Eu estava fraca, com raiva, com medo. Concordei em ajudar. Em troca de Clara ser poupada. Samuel apertou o cabo do rifle. E quando percebeu que ele mentia? Quando vi Clara, ela estava amarrada, com o rosto roxo de tanto chorar. Jonas nunca quis poupá-la. Ele só queria que eu visse ela morrer. Antes de mim. Henry recuou um passo. A dor era profunda demais para processar. Elizabeth, sua esposa, a mulher por quem ele teria atravessado o inferno, havia ajudado a construí-lo, mas mesmo assim, ela estava ali, ferida, arrependida, e com informações que poderiam salvar Clara. Você tem como nos levar até onde ela está? Perguntou ele, engolindo a mágoa como quem engole cacos de vidro. Elizabeth assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim, mas não por onde vieram. Eles armaram minas no túnel. Esperam que vocês voltem por ali. A única entrada segura agora é por cima. Samuel franziu o CINH, o platô de pedra. Altura de 100 pés, sem cobertura. Se nos virem subindo, seremos alvos fáceis. Não tem mais vigias ali, disse Elizabeth. Estão todos concentrados na encenação. Vai acontecer amanhã ao amanhecer. Chamaram um grupo de homens para testemunhar. Disfarçados como jornalistas, espectadores. Todos cúmplices. Pássaro de Pedra falou pela primeira vez. Então é esta noite. Ou nunca. Enquanto o sol caía, eles montaram um acampamento em uma elevação próxima. A partir dali, podiam ver as luzes distantes do novo acampamento inimigo. Barracas brancas. Fogueiras bem organizadas. Movimentação tensa. Tudo com a precisão de um teatro cruel. Henry sentou-se ao lado de Elizabeth, ambos em silêncio por alguns minutos. Depois, ele quebrou a distância, porque nunca mandou sinal.
Achei que você estaria melhor sem mim. Havia coisas que você nunca soube. Como o quê? Ela hesitou. Depois, disse: Clara não é só sua filha. Também é filha de Samuel. A revelação caiu como uma bala no deserto. Henry ficou em silêncio absoluto. Samuel, que ouviu de longe, apenas virou lentamente o rosto. A expressão dele era de alguém que já sabia ou que sempre suspeitou. Elizabeth continuou: Foi antes do casamento. Eu me confundi. Você estava distante, ainda ferido da guerra. Samuel era o único que escutava. Nunca contei a ele. E depois, quando a menina nasceu, o tempo engoliu tudo. Henry abaixou a cabeça, sentiu o mundo ceder sob seus pés. Ela é minha filha. De alma. De sangue ou não. É minha. Samuel se aproximou. Havia um estranho entendimento no ar. Uma verdade, amarga, mas agora desenterrada. Ele estendeu a mão a Henry e o xerife a apertou ali. No deserto, duas versões do mesmo homem se uniam pelo mesmo motivo: salvar Clara. Não por honra, não por perdão, mas por amor. Ao longe, a lua começou a subir. Era cheia, prateada, e lançava sombras sobre o desfiladeiro. Pássaro de pedra se aprou XM o ponto hora de partir. A encenação começa ao amanhecer. Samuel ergueu o rifle. Henry conferiu a munição e Elizabeth, mesmo ferida, amarrou uma faixa sobre o abdômen e montou um dos cavalos. Eles não tinham mais laços com o passado. Apenas nós para desatar no presente. O platô de pedra erguia-se diante deles como uma muralha, esculpida pela própria mão do tempo. A subida seria difícil, especialmente com Elizabeth ferida, mas não havia alternativa. A trilha principal, minada e vigiada, era uma sentença de morte. Por cima, havia chance. Pequena, quase ilusória, mas ainda assim, uma chance. Samuel liderava a escalada com movimentos firmes, o rifle amarrado nas costas, os dedos experientes agarrando as fendas da pedra como velhos conhecidos. Pássaro de pedra vinha logo atrás, ágil como uma aranha do deserto, quase sem fazer ruído. Henry ajudava Elizabeth, que subia com esforço visível, o rosto suado e pálido, mas determinado. Era como se toda a dor que a separara da filha se convertesse agora em força para alcançar lá. No topo, a vista era devastadora. O acampamento dos sequestradores estendia-se em formação circular. Havia barracas, cavalos amarrados, caixas de madeira empilhadas, algumas marcadas com símbolos de pólvora e explosivos. Um palco improvisado fora montado no centro, feito com tábuas novas e velhas costuradas por pregos grossos. Sobre ele, uma estrutura de cordas e um poste central. No poste, uma figura deitada, amarrada, cabelos claros, Clara. Mesmo à distância, Henry soube que era ela. O instinto não mente. O corpo de um pai reconhece a presença do filho como um farol em meio à tempestade. Samuel pusou o binóculo e focou no palco. 3 homens armados rondavam a estrutura. Um deles filmava com uma câmera antiga, montada num tripé. Outro lia um roteiro. O terceiro observava, entediado, com um charuto entre os dentes. A encenação já estava em preparação. Vão gravar tudo amanhã, disse Samuel. Talvez ensaiem esta noite. Temos que agir antes que amanheça, respondeu Henry, tenso. Se esperarmos, será tarde. Elizabeth, ainda recuperando o fôlego, assentiu. Jonas está no comando da produção. Ele é obcecado por narrativa. Tudo precisa seguir como no plano. Pássaro de pedra apontou para um ponto do acampamento. Um barracão isolado, protegido por 2 homens. Uma estrutura de metal improvisada com cadeado grosso. Ali guardam os detonadores e os doblés. Vi eles trocando roupas e perucas ali dentro. Samuel sorriu com amargura. Até os atores estão presos. Isso diz muito sobre o diretor. Henry se virou para o GRUP. Vamos nos dividir. Samuel e o garoto cuidam dos explosivos. Eu e Elizabeth resgatamos Clara. E depois? Perguntou e ele e Elizabeth H. Depois. Terminamos o que começou anos atrás. A descida pelo lado norte foi lenta e silenciosa. A escuridão ajudava, mas o vento traiçoeiro levava ruídos longe demais. Usaram cordas para alcançar o limite da encosta, e de lá, avançaram agachados pelas formações rochosas até se aproximarem do acampamento.
Samuel e Pássaro de Pedra seguiram para o barracão. Usaram atalhos entre arbustos secos e sombras de carroças. O garoto rastejava como uma sombra. Quando chegaram, um dos guardas do barracão estava distraído urinando atrás de um barril. Samuel se aproximou como um fantasma e o derrubou com o cabo do raifa. O outro tentou reagir, mas o garoto pulou sobre ele com uma pedra nas mãos, atingindo-o com precisão entre os olhos. Dentro do barracão, o cheiro era forte. Pólvora, óleo de máquina, suor. Havia caixas com munições, dinamite embrulhada, e um mapa do acampamento riscado com pontos numerados. Ao lado, 3 homens vestidos como Henry e Samuel, rostos parecidos, roupas quase idênticas, presos, com mordaças. Samuel pusou a mordaça de um deles. O que estão fazendo aqui? Filmagem. Falso julgamento. Vão queimar tudo depois. E dizer que vocês mataram a menina. Que enlouqueceram. Samuel olhou o garoto. Liberte-os e destrua esse mapa. Enquanto isso, Henry e Elizabeth se aproximavam do palco. Havia menos vigilância naquele ponto, pois os olhares estavam voltados para a fogueira central, onde Jonas discursava a um grupo seleto de homens. A maioria vestia roupas como os disfarces. Mas cada um carregava uma arma oculta, um olhar endurecido, e a marca do ouro morto bordada discretamente nas LAP e LAS. São financiadores. Sussurrou Elizabeth. Cada um deles lucra com a queda de Dry Creek. A cidade é um obstáculo para os trilhos que Jonas quer abrir. Henry compreendeu. Não era apenas pessoal. Era político. Econômico. Jonas queria transformar o sofrimento em espetáculo, e o espetáculo em capital. Quando chegaram à base do palco, ouviram Clara murmurar. Estava acordada. Fraca, mas veio a ponto o pai. Sussurrou, os olhos semicerrados. Henry engoliu o choro e tocou a mão dela. Estou aqui, minha menina. Vim te buscar. Mas antes que pudesse soltá-la, uma voz soou atrás deles. Demorou mais do que imaginei. Henry. Jonas Cole Greaves vestia um casaco preto, chapéu largo e trazia um revólver apontado diretamente para a cabeça de Henry. Atrás dele, 2 homens armados. Um deles segurava uma tocha. Sabia que vocês tentariam algo assim. Por isso, preparei o plano B. Elizabeth levantou as mãos. Ela não tem nada a ver com isso. Jonas sorriu. Claro que tem. Ela é o elo fraco. Por sua causa, Clara está aqui. Por sua traição. Essa história será escrita com tinta vermelha. Samuel surgiu por trás, silencioso. Um tiro, seco e direto, acertou o ombro de um dos capangas. O outro reagiu, mas Pássaro de Pedro o atingiu com uma flecha improvisada. Jonas disparou, mas errou. Henry o derrubou com um soco violento, pegando o revólver do chão. Você não escreve mais nada. Com Clara liberta, correram em direção ao platô. Explosões começaram atrás deles. Samuel ativara os explosivos do barracão, destruindo as provas e desestabilizando o acampamento. Fumaça, gritos, disparos aleatórios. A encenação desmoronava. No topo do platô, Clara chorava nos braços do pai. Samuel observava à distância. Elizabeth sangrava mais uma vez. O esforço da fuga reabrira o ferimento. Temos que tirá-la daqui, disse Harry. Samuel olhou o HOR e CISO-NT e eles vão nos seguir. Então vamos levá-los até onde termina a trilha. Até onde não há mais caminho. Pássaro de Pedro apontou. Black Hollow. Última fenda. Se cruzarmos. Eles não cruzam atrás. Henry assentiu. Então é para lá que vamos. O céu sobre Black Hollow estava opaco, coberto por nuvens espessas que pareciam aguardar, em silêncio, a conclusão de uma história escrita com pólvora e sangue. A fuga havia sido árdua. Cavalgaram por horas sem parar, cortando trilhas estreitas, cruzando formações rochosas que pareciam feridas abertas no deserto. Clara, exausta, apoiava-se contra o pai. Elizabeth, enfraquecida, mantinha-se firme, mas o olhar denunciava a dor crescente. Samuel, sempre à frente, guiava o grupo com olhos atentos. Sabia que Jonas ainda respirava. O tipo de homem queima, sangra, afunda, mas não morre até escrever a última linha. E ele ainda tinha tinta. Black Hollow surgia como um abismo, uma garganta de pedra que se alargava para o leste como uma cicatriz. Na terra, era o último refúgio.
Para além daquele ponto, não havia trilhas, apenas penhascos, areais movediços e lendas de caravanas perdidas. Acamparam sob um arco natural de pedra, protegidos do vento e ocultos da vista. Samuel que dava da segurança. Pássaro de Pedra tratava de Elizabeth, usando ervas e panos molhados. Henry alimentava Clara com pedaços de carne seca e água. Pela primeira vez, o grupo estava unido, mas cercado pelo peso daquilo que ainda não fora dito. Foi Clara quem quebrou o silêncio. Pai, por que aquele homem dizia que você era um vilão? Henry trocou um olhar rápido com Samuel. Depois, respirou fundo. Por que ele quer reescrever a história? Quer fazer o mundo acreditar que somos monstros? Mas você não é. Já fui, de formas que você ainda não entende. Samuel se aproximou e sentou-se ao lado dela. Pegou o medalhão de prata pendurado em seu pescoço, limpou com o pé leg a R. Esse medalhão salvo você mais de uma vez. Você quem me deu, não foi? Sim. O silêncio que se seguiu era mais espesso que a noite. Elizabeth, deitada ao lado, murmurou. Ela sabe, Samuel. Sempre soube. Não com palavras, mas com o coração. Naquela noite, Henry revirou a mochila de Clara em busca de mais pertences. Queria encontrar algo que pudesse distraí-la, reconectá-la à infância que lhe fora arrancada tão bruscamente. Entre lenços, pedaços de papel e pequenos objetos, encontrou um botão rosa, velho, costurado com linha vermelha. Ele parou, sentiu o coração bater mais rápido. Aquele botão não pertencia ao vestido de Clara. Pertencia ao uniforme da escola de Dry Creek. E mais, ao uniforme usado por uma das filhas de um dos conselheiros da cidade. A filha de Willard Grayson. Grayson era vice-prefeito e principal investidor nos trilhos ferroviários que cruzariam a região, um homem afável em público, mas conhecido por alianças silenciosas e interesses escusos. Se aquele botão estava com Clara, era porque ela estivera perto da garota ou de alguém que a trajava durante o cativeiro. Samuel percebeu o olhar de Henry e se aproximou. Encontrou alguma coisa? Henry mostrou o botão. Samuel o examinou, virou, observou a costura. Isso muda tudo. Jonas não está agindo sozinho. Tem gente de Dry Creek por trás disso. E gente graúda. Elizabeth tentou se sentar, forçando o corpo machucado. Lembro de uma conversa. Enquanto eu estava presa, um homem, voz firme, sotaque do sul, mencionou Dry Creek como território a ser evacuado, e usou o nome Grayson. Pássaro de Pedro escutava de longe, atento. Levantou-se e trouxe outro objeto que havia guardado do acampamento anterior. Um mapa com rotas comerciais. No canto inferior, a assinatura. W.G. Samuel cerrou os GNTs. Willard Grayson financiou Jonas. Não só com dinheiro, com estrutura, informações. Talvez até com a localização de Clara. Henry assentiu. O chão sob seus pés parecia ruir. Toda sua luta pela lei, pela cidade, pelos cidadãos que jurou proteger. E agora descobria que um deles era a serpente. No NINHO. Temos que voltar para Dry Creek. Mas não sem terminar isso aqui antes. Jonas ainda está nos caçando, disse Samuel. Ele não vai descansar. Vai tentar nos emboscar. Só conhece um fim possível. A morte de Clara ou a nossa. Elizabeth falou, com dificuldade. Então temos que fazer parecer que ele venceu. No dia seguinte, o grupo montou uma armadilha. Usaram um dos canyons próximos para montar um falso acampamento. Vestiram roupas ensanguentadas em manequins improvisados, criaram trilhas falsas com pegadas e rastros de arrasto. Pássaro de Pedra espalhou cinzas e sangue animal. Um cenário convincente de confronto mortal. Samuel preparou uma carta, manuscrita, forjada com perfeição, um suposto último bilhete de Henry Walsh, assumindo a culpa por tudo. O tom era de desespero. Confissão. Um homem quebrado. No rodapé, uma assinatura tremida, copiada com maestria da caligrafia real. Henry enterrou o botão rosa próximo ao acampamento, como um troféu de guerra. A mensagem era clara. O grupo havia sido aniquilado. Jonas, ao encontrar aquilo, acreditaria que finalmente vencera. E só então, revelaria sua próxima jogada, na madrugada, à distância,
viram 2 cavaleiros vasculharem o falso acampamento. Um deles desceu do cavalo e ajoelhou-se diante do botão rosa. Gritou algo, erguendo os braços como se celebrasse Jonas. Mesmo com o rosto queimado, era inconfundível. As feições estavam distorcidas, mas o ódio era o mesmo. Ele pegou a carta, leu, e SURR o ponto agora. Vamos para Dry Creek, Samuel murmurou. Ele vai buscar o troféu final. Vai querer tomar a cidade. Henry apertou a alça da espingarda. Então vamos esperar por ele lá. Mas do jeito certo. Naquela noite, sob a escuridão de Black Hollow, os laços do passado finalmente se desfizeram. Não havia mais mentiras. Apenas uma família improvável. 2 homens, uma mulher, uma menina e um garoto do deserto, unidos não pelo sangue, mas pela escolha de lutar juntos. Henry olhou para Clara e disse: a verdade pode doer, mas também liberta. Agora, vamos tomar o que é nosso de volta. Dry Creek nunca fora uma cidade limpa, mas agora, a luz da manhã que nascia sob um céu encoberto, ela parecia especialmente suja, como se a poeira que cobria as ruas carregasse não só terra, mas décadas de segredos mal enterrados. A calmaria era apenas fachada. Os olhos que espreitavam por entre venezianas fechadas, já não confiavam nos símbolos da lei, e a sombra que pairava sobre a cidade era mais densa que as nuvens do céu. No altar da velha igreja, Willard Grayson discursava diante de uma dúzia de cidadãos ilustres. Sua voz, firme e controlada, falava de progresso, de investimentos, de uma nova era para Dry Creek. Mas todos ali sabiam o subtexto. A ferrovia se aproximava. E para que ela passasse por ali, algumas vozes teriam que ser caladas, algumas histórias reescritas. Foi então que o mensageiro chegou coberto de poeira. O homem atravessou o corredor central com passos apressados. Entregou o envelope manchado de sangue e areia nas mãos de Grayson, e sem dizer uma palavra. O silêncio caiu sobre a congregação. Ao abrir, Grayson encontrou um botão rosa, o mesmo que acreditara estar enterrado, junto aos corpos de Henry, Clara e Samuel. E com ele, um bilhete curto, mas devastador. Ainda estamos vivos. Grayson tentou conter a reação, mas sua mão trêmula atraiu o pânico. Vários dos presentes se entreolharam. Alguns sussurraram. Outros se levantaram com pressa. O verniz da civilidade começava a rachar. No subsolo da antiga destilaria, por trás de um alçapão escondido sob barris de uísque, ficava o chamado Poço do Pecado, nome dado por gerações à sala onde decisões sujas eram tomadas em Dry Creek. Era ali que se compravam votos, se forjavam documentos, se apagavam nomes. E era ali que, naquela manhã, Grayson reuniu seus homens. Jonas ainda não havia chegado, mas era esperado sentado à cabeceira da mesa. Grayson encarava os rostos dos cúmplices. O xerife adjunto Wallace, o pastor substituto Jeb Holloway, e 3 investidores vindos de fora, homens sem rosto para a cidade, mas com cheques que falavam mais alto que qualquer mandamento. Eles estão vivos, disse Grayson, jogando o bilhete sobre a mesa. E agora sabem tudo. Wallace, um homem corpulento de olhos fundos e voz arrastada, perguntou: tudo o que? Exatamente. Grayson se levantou, os passos pesados reverberando no chão de Mad e R. Sabem que Clara foi entregue, que Elizabeth foi usada, que Jonas tem apoio de dentro. Holloway, o pastor, tentou justificar. Se revelarem isso ao povo. Não vão, interrompeu Grayson. Não antes de agirem. Eles são como víboras. Esperam, observam, planejam e depois atacam. Um dos investidores se inclinou para a frente. E o que sugere que façamos, Sr. Grayson? Grayson sorriu, mas era um sorriso amargo. Convocamos a guarda ferroviária. Eles têm autorização para abater ameaças revolucionárias. Daremos a eles os nomes certos. Montamos um cerco. Transformamos Dry Creek numa armadilha. E quando aparecerem, acabamos com eles. A dezenas de milhas dali, ocultos entre as formações rochosas que antecediam o vale, Henry, Samuel, Clara, Elizabeth e Pássaro de Pedra preparavam o retorno. A armadilha havia funcionado. O falso acampamento atraiu Jonas. O botão rosa desestabilizou Grayson. Agora, era a hora de expor o poço, onde a cidade apodrecia.
Temos que separar os alvos, disse Samuel, traçando um plano sobre o mapa de Dry Creek. Grayson estará cercado. Mas os cúmplices? Alguns ainda podem ser arrancados desse buraco. E o povo? Questionou Elizabeth. Não vai confiar em nada dito por nós a menos que ouçam de dentro, disse Henry. Vamos atrás de Wallace. Se quebrarmos o segundo homem, o primeiro desaba. Naquela tarde, Dry Creek recebia um visitante inesperado. Vestido com roupas comuns, chapéu largo e barba falsa, Samuel entrou pela porta dos fundos da casa de Wallace. Pássaro de pedra, invisível como sempre, abriu caminho por uma passagem lateral. Quando Wallace entrou pela cozinha, foi recebido com a coronha de um rifle no estômago. Caiu de joelhos, arfando. Samuel, calmo, pusou uma cadeira e Siene tu Ifense. Lembra de mim. Wallace olhou para cima, assustado. Briggs. Achei que fosse mais esperto. Mas se aliou a um homem que queimaria a própria cidade por 1 quilômetro de trilho. Wallace tentou se levantar, mas Samuel pressionou o cano da arma contra sua têmpora. Vai me matar? Não. Mas vai decidir quem vai cair primeiro? Você, ou Grayson. Na outra sala, Henry apareceu com uma pasta de couro. Dentro, documentos, registros, cartas assinadas por Wallace. Tudo encontrado por Elizabeth na destilaria, antes de sua fuga. Temos provas, mas precisamos da confissão. Wallace tremeu. Olhou os papéis. Depois, olhou para Samuel. Grayson tem homens em todos os cantos, até na guarda ferroviária. Se vocês forem até lá, não saem vivos. E se você for primeiro, dizendo que nos matou? Sugeriu Henry. Com corpos falsos. Tiroteio ensaiado. História pronta. E quando todos estiveram presentes, nós surgimos. Wallace hesitou, mas bastou um olhar de Samuel para que o medo vencê-lo. Me deu o roteiro. Na manhã seguinte, Dry Creek acordou com a notícia. Os foragidos haviam sido localizados em um rancho a oeste. Wallace organizava uma patrulha com o apoio da guarda ferroviária. O povo, confuso, se reuniu na praça. Grayson, com o rosto severo, preparava-se para o discurso final, o que selaria seu domínio sobre a cidade. No altar da igreja, ele ergueu a voz. A justiça, por vezes, caminha com passos lentos. Mas hoje, ela cavalga com firmeza. O povo aplaudiu. Mas no fundo da multidão, alguém assoviou, um assovio antigo. Um código da guerra e Grayson parou. Os sinos da igreja badalaram. E da sacada da antiga prisão, surgiram Henry, Samuel e Elizabeth armados, calmos, vivos. A multidão silenciou. A justiça chegou, Grayson. E veio pelas mãos de quem você tentou enterrar, disse Henry. Samuel jogou um pacote de papéis ao chão. Os documentos. As provas. Pássaro de pedra, do alto da torre do sino, disparou uma flecha que cravou no altar. O botão rosa. Lembra disso? Gritou Samuel. Você perdeu. O sino da igreja ainda ecoava quando a multidão de Dry Creek se dispersou, entre o espanto e o temor. A imagem de Henry Walsh e Samuel Briggs, homens que supostamente haviam sido enterrados no deserto, agora vivos, armados e de pé, sacudiu a estrutura da cidade como um tremor subterrâneo. As máscaras haviam caído, mas o que restava agora não era justiça. Era confronto. Willard Grayson recuou do púlpito da igreja, como se o chão sob seus pés estivesse prestes a abrir. Tentou manter a postura, o discurso ensaiado, a fez, de liderança, mas seus olhos diziam o contrário. Atrás dele, os investidores sussurravam nervosamente. O xerife Wallace, que já havia se virado contra ele, cruzava os braços do outro lado da praça, do lado certo da barricada. Samuel observava tudo da sacada da antiga prisão, os olhos varrendo os telhados. Ele sabia que Jonas estava em algum lugar. Sabia porque o conhecia. Jonas não fugia. Jonas encenava. E essa, ali, era a peça final. Henry desceu os degraus da prisão com passos pesados. Levava Clara pela mão. A cidade, que sempre a vira como símbolo de esperança, agora a via como razão de guerra. Ao lado dela, Elizabeth caminhava com a coluna ereta, o rosto ainda pálido pela perda de sangue, mas com uma força renascida nos olhos. Era a mãe.
E não fugiria mais no centro da praça. Samuel reuniu o grupo. Temos até o cair da noite. Depois disso, a cidade será palco. Jonas vai atacar com tudo, disse ele e Sisabet H. mas não com armas convencionais. Ele vai usar o povo contra nós. Criar pânico. Provocar incêndios, talvez até explodir a estação. Ele quer que sejamos vistos como os autores do caos. Henry assentiu. Temos que nos antecipar. Pássaro de Pedra estendeu um mapa da cidade no chão, marcando pontos com pedras P e K. O IN é esse ponto aqui, a estação. Aqui, a torre de água. Aqui, o depósito de pólvora. Todos os pontos vulneráveis. Ele vai atacar em múltiplos lugares. Concluiu SAM e ele dividir nossa atenção. Forçar erro. Henry apontou para o sino da igreja. É nosso sinal. Um badalo contínuo significa evacuação. 3 toques curtos significam emboscada. 2 longos, ataque frontal. Clara, sentada em silêncio, segurava a boneca de pano contra o peito. Ela havia crescido nos últimos dias mais do que em anos. Seu olhar agora era de quem entendera que, no mundo dos adultos, a dor muitas vezes precedia a verdade. Elizabeth ajoelhou-se ao lado dela. Você vai ficar com Pássaro de Pedra. Ele conhece rotas de fuga que ninguém mais conhece. Clara protestou, mas Samuel foi firme. Se algo acontecer conosco, você precisa ser a voz, a última testemunha. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Naquela tarde, os preparativos começaram. Samuel organizou barricadas com os homens ainda leais à cidade e velhos mineradores, ferreiros, fazendeiros armados com rifles enferrujados e coragem fresca. Henry percorreu cada viela, anotando possíveis pontos de ataque. Elizabeth buscou abrigo para os civis, organizando grupos em silêncio, como uma sombra cuidadora. Alice, agora sob proteção, entregou a localização exata do esconderijo de Jonas. O velho teatro municipal, fechado desde o incêndio de 3 anos atrás. Lá, ele havia montado sua base, guardando armas, munição e disfarces. Ele vai sair dali, ou queimar com o palco, disse Samuel. Antes do pôr do sol, Henry subiu até o campanário da igreja. De lá, podia ver toda Dry Creek. O sol tingia os telhados de dourado, os últimos pássaros cruzavam o céu. Mas algo mais o chamou a atenção. Um reflexo. Um lampejo de metal. No topo da serraria abandonada, a figura de Jonas observava com binóculo. Estava sozinho, e sorria e Henry desceu. Ele já está se movimentando. Samuel já preparava os homens. Elizabeth entregava armas escondidas a mulheres disfarçadas de costureiras. Pássaro de Pedra cavava túneis de fuga sob o celeiro. Dry Creek, por um instante, se transformava em fortaleza. Mas todos sabiam. Quando a noite caísse, não haveria defesa. Haveria confronto. Às 6 em ponto, o sino tocou. 3 badaladas curtas. Emboscada, Samuel correu para a rua leste. Henry subiu, no telhado da ferraria. Do outro lado, um grito. Depois, uma explosão. A torre de água foi atingida. A cidade mergulhou no caos. Jonas havia começado. Mas algo não se encaixava. Os tiros eram esparsos. As explosões, localizadas. Era como se estivesse testando. Medindo. Provocando. Ele está recuando, gritou um dos homens. Não é o ataque final. Samuel apertou os olhos. Percebeu. Era distração. Henry olhou para o oeste, a estação. A locomotiva que partiria às 7. Estava lotada. E então entendeu. Clara. Na estação, Pássaro, de Pedra e Clara já se preparavam para partir. O plano era claro. Se a cidade caísse, Clara seria levada até Forte Yuma, onde um juiz federal a protegeria. Mas no último momento, Clara parou. Ele vem. Quem? Perguntou o garoto. Jonas. O trem começou a apitar, e, na outra ponta da plataforma, Jonas apareceu. Desfigurado, mas altivo. Trazia uma tocha numa mão. E uma pistola. Na UTR hora de apagar o último vestígio, disse ele. Mas antes que pudesse agir, uma bala atingiu a tocha, apagando-o. Samuel surgiu do alto da plataforma, rifle em punho. Chega de teatrinho. Henry veio por trás,
já com a pistola apontada para o peito de Jonas. Você perdeu. Jonas, ainda assim, sorriu. Você nunca entendeu, Henry. O que importa não é ganhar, é ser lembrado. E então, ele puxou do bolso um botão. Um botão rosa ao outro. Clara olhou, surpresa. Esse é falso. Samuel disparou. O botão caiu no chão. E Jonas, enfim, caiu com ele. A lua estava alta quando o trem partiu, levando Clara em segurança com Pássaro de Pedra, por terra firme, rumo a Forte Yuma. Dry Creek começava a respirar de novo, aliviada, mas ainda guardando o rescaldo das chamas e da pólvora. Somente 3 pares de seres continuavam acordados sob o silêncio da noite. Henry, Samuel e Elizabeth sabiam que ainda havia algo pendente. O teatro abandonado, palco do duelo em câmera lenta com Jonas, mostrava rachaduras recentes e ecos de explosões que vieram antes daquela última queda de pistola. Mas Jonas não fora levado, nem enfim derrotado. Seu corpo sumira, antes mesmo que pudessem confirmar sua morte. Foi Henry quem notou a trilha de pegadas que se afastava do teatro, em direção à antiga ponte de ferro estendida sobre o Rio Seco. Uma estrutura incompleta, sem tramo final. Jonas, ou seus últimos cúmplices, estavam levando algo importante. Ele quer que partamos sem saber o que foi destruído, murmurou Samuel, com os olhos firmes na passagem. Se for documentos de Grayson, ou algo sobre Clara, precisamos interceptar, disse Henry. Ou uma armadilha maior, alertou Elizabeth. Eles chegaram à ponte. A estrutura rangia sob o peso da história. Henry pisou primeiro, medindo cada tábua solta. Samuel o seguiu concentrado. Quando alcançaram a metade, um clarão rompeu o silêncio. A ponte foi cortada, explodiu de dentro para fora, e num sopro, a metade onde estavam começou a desabar. Henry recuou. Samuel agarrou Elizabeth pela cintura, puxando-a de volta a margem, a centímetros de descer no abismo. O chão tremeu. A ponte fumegou, e no vazio, o eco de uma voz, a de Jonas, ecoou. Adeus, xerife. Henrique gritou. A fumaça subiu, o que restava arriou nas paredes do desfiladeiro. Mas algo chamou a atenção deles. Não era só fogo. Eram caixas, documentos, um relógio de bolso estilhaçado. E, misturado à sujeira, um cartão perfurado com o símbolo da guarda ferroviária de Grayson. E a traição, sussurrou Samuel. Não era só política. Era pessoal. Nos dias seguintes, Henry iniciou o reparo da cidade, tendo Samuel e Elizabeth ao lado como conselheiros e guardiões. Clara voltara com um xerife federal e fora protegida para testemunhar. Mas o coração de Henry jamais descansou. A ponte, reconstruída com madeira nova, ainda trazia cicatrizes de sabotagem. O relógio de bolso foi consertado por Elizabeth, a única que soube o valor simbólico do objeto. Era o último presente de Henry a Samuel, poucos dias antes de eles se tornarem inimigos em El Paso. Junto, acharam uma carta escrita por Grayson. Samuel Briggs e Henry Walsh uniram a cidade, ao fio da navalha, agora são o símbolo da reconstrução, não da destruição. Use isso. Lidere com firmeza. Mas saiba, nunca é tarde para a traição ser plantada na semente da justiça. O terror psicológico de Grayson permanecia mesmo desaparecido. Seu talento para manipulação ecoava em cada palavra. Samuel leu, em voz alta. Ele sabia que venceríamos a primeira batalha. Quer que a segunda seja interna. Henry fechou os olhos, respirando fundo. Vamos não deixar isso acontecer. A ponte não é só madeira. É escolha. Se cai, estamos nós. Caindo junto Elizabeth, com o olhar firme, tocou o punho de Henry. E desta vez, reconstruímos por inteiro. O sol atingia o zênite quando Samuel cavou a sepultura solitária no topo da colina. Não havia corpo, apenas os restos queimados de Jonas Cole Hargreaves. Uma bota, um revólver entalhado, o cartão da ferrovia estilhaçado. Não era luto, o que se celebrava ali, mas encerramento. O fim de um pesadelo de décadas. Henry observava em silêncio, chapéu contra o peito. A cidade, ao longe, recomeçava lenta, desconfiada, marcada. Mas nem todos estavam em paz. Clara, sentada sobre a pedra ao lado, segurava uma carta,
Era uma carta escrita por Jonas antes da emboscada, endereçada a ela. As palavras diziam: você é a herança do que tentamos destruir, mas também a prova de que o sangue, sozinho, não determina destino. Elizabeth, ainda se recuperando, perguntou: você vai guardar isso? Clara respondeu sem hesitar: não, vou enterrá-la com ele. E assim fez. Palavra por palavra, queimada no mesmo buraco onde o último símbolo de Jonas desapareceria sob a areia. Era meio-dia. E aquele era o enterro de uma era. Notícias da queda de Graceland se espalharam. Mas também espalharam versões mentirosas. Homens ligados à ferrovia, ao ouro morto e a velhos generais da guerra se reuniram nas sombras, planejando vingança. Samuel recebeu o aviso por meio de um velho contato em El Paso. 30 homens armados marchavam em direção a Dry Creek, com ordem de matar. Não vamos esperar, disse Ellie. Vamos encontrá-los em Black Hollow. Henry assentiu. Pela primeira vez, era ele quem seguia Samuel. Eles reuniram 20 homens da cidade, civis endurecidos pela dor. Pássaro de Pedra guiou pelas rotas escondidas. Elizabeth organizou os suprimentos. E Clara pediu uma arma. Não para matar, para mostrar que posso lutar se precisar. Na entrada de Black Hollow, cavaram trincheiras, ergueram barricadas. Não seria uma batalha clássica, seria um cerco. E seria o penúltimo capítulo. Ao entardecer, um mensageiro chegou, montado, nervoso, gritando: eles querem Parley. Troca Henry e Samuel foram até a planície. Lá, os líderes do novo grupo de invasores, homens ricos, fardados, com selos de ferro presos aos coldres. Um deles ergueu uma sacola. Os livros contábeis de Grace. Toda a corrupção. Damos isso. Se nos deixarem sair em paz. Samuel Hu. Ou seja, querem fugir. Com honra emprestada. Henry foi direto. Fiquem e entreguem-os nomes, ou enfrentem o que sobrou de Dry Creek. Houve silêncio. Depois, uma arma foi apontada. E a troca se transformou em guerra. O primeiro tiro veio da direita. Depois, uma saraivada. As barricadas responderam. A poeira subiu. Os cavalos recuaram. Era guerra e sem quartel. Samuel liderou o flanco norte. Elizabeth, mesmo ferida, atirava do alto de uma tória improvisada. Henry segurava a linha de frente, protegendo Clara com a própria vida. Foram horas. E mortes. No fim, restavam corpos, no chão, e a cidade de pé. Mas ainda faltava um. Jonas, ao que tudo indicava, ainda vivia. Pela manhã, Samuel encontrou rastros em sangue. Pegadas que se arrastavam rumo ao sul. Sozinho, sem avisar ninguém, partiu. Encontrou Jonas ao pé de uma ravina. Vivo. Ensanguentado. Mas rindo. Você me seguiu. Alguém? Precisava enterrar o que sobrou. Jonas, morrendo, estendeu uma mão. Me mate. Ou me perdoe. Samuel, depois de segundos eternos, deixou a arma cair. Você já está morto. E o deixou ali e a vingança, enfim, terminava com Dry Creek livre. Clara foi ao tribunal de Fort Yuma. Prestou depoimento. Revelou tudo. Os culpados foram caçados. A ferrovia, desviada. Os homens do ouro morto, desmascarados. Clara voltou para Dry Creek meses depois. Mais forte, mais adulta, mas ainda com os olhos da criança que sobreviveu ao deserto. Henry e Elizabeth a esperavam no portão. Samuel, só da varanda, limpava o rifle. E sorria. A família, pela primeira vez, estava inteira. Anos se passaram. Dry Creek prosperou. Não virou metrópole. Nem queria. Clara se tornou professora. Elizabeth, prefeita interina. Henry, um velho respeitado, sem mais armas à cintura. E Samuel. Samuel partiu. Numa manhã silenciosa, deixou um bilhete. A trilha me chama. Mas agora, parto em paz. No túmulo de guerra, foi gravado seu nome. Ao lado do de homens que ele tentou esquecer. E no topo, escrito à mão: aqui jaz o homem que pagou o último acerto. Não com ouro, mas com coragem.